Boa tarde a todos. Hoje o Corono tem uma visita muito especial, que é o Vitor, tá? Vocês vão entender porque eu gosto da ideia de entrevistar o Vitor, porque dentro da área do Crono Saúde, a gente tem uma preferência para pessoas que realmente inovam, que mostram opções e oportunidades, tá? Vitor, se você puder, se apresenta para o público, conta um pouquinho da sua história e, se você puder, também fala um pouquinho da clínica, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Victor Ibelli. Eu sou formado em algumas graduações da área da saúde. A primeira faculdade que eu fiz, poucos conhecem, é a naturopatia, é uma faculdade, um ensino superior. Eu também sou formado em nutrição e farmácia e estou me graduando em fisioterapia. E aqui na clínica, a gente tem um sistema todo integrativo, né? Desde a pessoa que vem aqui com uma dor nas costas até um câncer. Então, a gente tem várias terapias complementares e tecnologias, né, que se unem no tratamento do corpo como um todo. E não tratamos meramente os sintomas, a gente procura tratar a verdadeira causa da dor, da doença daquele paciente, né? Então, na clínica, a gente tem diversos profissionais que se complementam. A gente tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem médico, tem psicólogo, entre outras áreas, que vão se complementando e sempre buscando fazer o menor uso de medicamentos e de efeitos colaterais possíveis. Você Tem mais traz alguma coisa nesse, que eu falo? Você traz mais ou menos uma visão holística, certo? É bem holística, mas sempre baseado em ciência, né? E também bem assessorado com tecnologias. O que a gente busca é fazer uso daquilo que a gente tinha de melhor dos nossos ancestrais, com o que tem de melhor e mais avançado em tecnologia. Por exemplo, a minha bisavó viveu até os 105 anos, porque tinha boa alimentação, boa saúde, etc. Só que hoje a gente tem, apesar de vivermos menos que aquele povo do passado, hoje a gente tem recursos que nos permitem viver com muito mais qualidade de vida e até mais do que eles se a gente souber trabalhar. Por exemplo, na época da minha bisavó, ela não tinha acesso a exames, praticamente não tinha, a hormônios bioidênticos, né, hormônios naturais, a suplementação, né, a sofisticação da alimentação. Ela não tinha esse tipo de recurso. Hoje a gente tem tecnologias que ajudam a diagnosticar, por exemplo, um câncer de mama 10 anos antes dele aparecer, né, que é o caso da termografia. A termografia é um exame médico de imagem, cujo eu faço aqui na clínica, tá? Que a gente consegue verificar, muitas vezes, um câncer de mama 10 anos antes dele aparecer. Minha bisavó não podia ter esse tipo de acesso, né? Agora nós temos. Então, o que a gente busca é usar o integrativo, é usar o holístico, é tratar o corpo como um todo, mas sempre se amparando no que tem de melhor na medicina atual também. Eu acho incrível quando vocês falam isso, porque existe um pré-conceito ainda no mercado sobre o integrativo, sobre o holístico, sobre essa visão, exatamente como se fosse uma coisa do passado, tá? E é Sim, muito bom quando a gente vê profissionais que conseguem fazer e falar sobre a ideia de que passado e futuro se encontraram, e a gente tem um presente que consegue combinar essas duas coisas. Se você puder explicar um pouco mais e dar alguns exemplos a mais para as pessoas, para elas entenderem e conseguirem começar a assimilar essa ideia de que é integrar o que era uma técnica, às vezes, considerada antiga dos nossos ancestrais, como ela casa bem com algumas experiências e estudos que a gente tem hoje. Tá? Se você pudesse contar um pouco mais, eu acho que seria bem legal para o pessoal. então, por exemplo, a questão da fitoterapia. Nossos avós faziam um chazinho para tratar algum sintoma. Hoje a gente pode fazer o seguinte: para sofisticar isso, a gente pode isolar aquela parte medicamentosa do fitoterápico, tomá-lo através de uma cápsula. Em vez de tomar um chá que vem vindo vários compostos que às vezes não são tão úteis para o tratamento, a gente pode isolar aquele composto e usar como remédio, como tratamento.
Fora que hoje a gente tem a parte de exames genéticos. Então, eu consigo descobrir, através de um exame genético, quais que são os melhores alimentos ou os melhores fitoterápicos para aquela pessoa e para aquela determinada doença naquela pessoa. Porque, por exemplo, folha de graviola é muito bom para câncer, mas não é boa para todo câncer. Mas também não é bom para todo câncer de toda pessoa. Então, tem pessoas que vão responder bem à folha de graviola, tem gente que não vai responder nada. Então, através desse tipo de tecnologia, a gente consegue saber o que é ideal para aquela pessoa. Então, a gente pode usar, inclusive, um exame genético para determinar um alimento que faça muito bem para aquela pessoa e gerar nela longevidade. E ela usar aquela planta, aquele alimento, aquele mineral, aquela vitamina específica para gerar nela uma longevidade. Por exemplo, eu tenho uma deficiência crônica, genética, de fósforo. Eu tenho uma dificuldade de assimilar o fósforo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, através de um exame genético, descobri isso. Então, eu tenho que suplementar doses de fósforo superiores a você, por exemplo. Então, através dessa suplementação, eu sei que eu vou ter menos risco agora de artrose, de osteoporose, de outros problemas reumáticos, porque eu, agora, aos 30 anos, já estou fazendo o tratamento de prevenção para nunca ter aquela doença no futuro. Então, você vê como o antigo e o novo, eles se conversam. Porque tem alimentos, por exemplo, a uva, né, que o pessoal fala que a uva gera longevidade, que a uva gera vários problemas, benefícios para o coração, mas não é a uva. É o resveratrol que está na uva. Se você comer muita uva, você pode gerar gordura no fígado, pode gerar outros problemas. Mas nada me impede de isolar aquele resveratrol, que faz tão bem para câncer, para o coração e etc., colocar numa cápsula e dar para você. E a gente pesquisar geneticamente se aquilo é o ideal para você também. Super legal. Existe uma coisa muito interessante que é quando a gente passou do alternativo, né, que as pessoas chamavam isso tudo como se fosse uma alternativa, e passou para integrativo, tá? E isso gerou uma certa polêmica e uma certa dúvida das pessoas por quê? Como alternativo, todo mundo deixava isso meio de lado. Como integrativo, as pessoas começam a pensar. Você acha que isso realmente ajuda essa mudança de cenário e a mudança de postura? Eu acho que ajuda a mudar a palavra, né? Porque alternativo dá a intenção que é um ou é outro, né? Mas eu acho assim que a medicina alopática ela tem o seu uso e que a gente pode complementá-la. Vou dar um exemplo. Eu acredito que o omeprazol, esses remédios para o estômago, eles fazem muito mal à saúde. Mas se você chegar no meu consultório com o estômago sangrando, eu te recomendo a tomar. E aí a gente vai fazer um tratamento integrativo, a gente vai integrar um tratamento para você desmamar desse medicamento para que ele não venha te causar efeitos colaterais no futuro, né? Então, não é que a gente é contra remédio. Eu sou contra o uso imbecil dos medicamentos. Se você olhar lá na bula do omeprazol, fala que não é para você usar isso aí mais do que 14 até 21 dias. E quantas pessoas você não conhece que usam isso aí há 20 anos, sei lá, quantos anos usam? Então, eu acho que a palavra integrativa, ela ajuda mais, porque o alternativo, você está falando assim, você escolhe um, você escolhe outro. Mas eu posso usar os dois, né? Eu posso complementar os dois, não tem problema. Eu diria até que é uma medicina complementar, né? Ela está ajudando aí, auxiliando no tratamento. Legal. Como a gente tem muitos empreendedores que nos assistem e a gente queria muito falar sobre esse lado, você tem uma história de vida até você chegar na clínica ideia, tá? Sim. Você podia contar um pouco para a gente, para que essas pessoas, inclusive, se animem ali, entender que a gente vai evoluindo, crescendo, até chegar num ponto em que a gente se torna um empreendedor. Você podia contar um pouco dessa história de vida para a gente? Claro, eu acredito no seguinte, que o Brasil, ele provavelmente é o melhor lugar do mundo para se ganhar dinheiro. Porque tá todo mundo só fazendo serviço puro. Então, para você ganhar dinheiro, basta você fazer bem feito. A gente pega, às vezes, uma pessoa que se forma aqui no Brasil em jornalismo, só que ela não consegue emprego, ela não consegue, né, ir muito para frente.
não consegue prender, então ela vai para os Estados Unidos. E aí ela fala para os pais dos Estados Unidos que ela está fazendo jornalismo lá, quando na verdade ela está fazendo faxina, que não tem problema, está sendo engraxate. Só que o dinheiro que ele ganha lá vale mais do que o de ser jornalista aqui. Só que ele não pode contar para a família que não está fazendo jornalismo lá. Se ele voltar para cá, ele não vai ganhar o que ele ganhava lá. Então fica, né, uma incógnita. Mas se você fazer bem feito, tem espaço para todo mundo. Por exemplo, o encanador, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que a consulta de um médico. Basta ele ser um ótimo profissional. Quando eu comecei, a primeira ferramenta que eu comprei foi essa aqui, ó. Foi uma caneta. Então, eu só tinha isso para fazer o meu trabalho. Hoje a gente tem aí, né, eu acho, né? Se eu bater a conta por baixo, assim, pelo menos, no mínimo, 100 mil reais de equipamento. As nossas salas aqui também é o nosso espaço, você conhece, é um espaço bem grande. Deve ser uma das maiores clínicas aqui da cidade. E eu sou um mero nutricionista, né? Sou um mero naturopata. Mas não é que eu sou melhor que ninguém, eu só aprendi a fazer o serviço bem feito. Então, para a pessoa ter cliente, para ela chegar no ponto, para ela evoluir, ela tem que fazer bem feito. Não existe cliente se você faz mal feito, não é verdade? A porcaria só vende uma vez. Agora, se você faz um serviço legal, presta um atendimento bom, a tendência é que as pessoas espalhem sobre você. Eu praticamente tenho, hoje, muito pouca publicidade via internet, tudo é mais no boca a boca, sempre foi. Hoje, como eu estou no espaço maior, eu tenho colegas ao meu lado, eu busco tá trazendo mais publicidade, né? Mas como eu comecei? Eu comecei trabalhando na feira, vendendo um limão. Trabalhava de feirante na feira. E aí eu tinha um espaço que eu alugava no Bom Clima, na Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. Como eu já tinha sido militar, foi uma porta de entrada para lá. Eu fui da Marinha, né? E aí eu fazia assim, ó, segunda e terça eu não trabalhava na feira. Aí eu atendia lá de segunda e terça, os outros dias na feira. Depois eu comecei a multiplicar os atendimentos. E aí eu saía da feira às 3 horas, 2, 3 horas da tarde, eu ia sujo mesmo pro consultório, tentava chegar sempre bem antes do paciente, e aí eu tava com as mãos tudo pretas, lavava lá no banheiro, passava um lenço umedecido, passava um perfume, trocava de roupa e ia atendendo. Até o dia que um dia eu vi que eu tava ganhando um dinheiro razoável, e aí eu pedi as contas na feira. Eu trabalhava, né, e eu trabalhava sem registro, nem nada. Eu peguei vários anos que eu trabalhava, fui embora com uma mão na frente e outra atrás. Não busquei pôr ninguém no pau, não busquei processar ninguém. Fui embora, só peguei meu salário e fui. Eu sabia que, meu Deus, ia me pagar minha rescisão. Então eu fui trabalhando e aí eu fiquei no lugar integral, lá no Bom Clima. Fiquei 5 anos lá. E aí depois eu decidi que era hora de dar um passo maior e eu montei esse espaço aqui, né, com vários profissionais. Mas foi essa trajetória. Ainda tenho muita coisa para evoluir, tem muita coisa para comprar, muita coisa para conquistar, né? Mas tudo que eu comecei foi uma caneta. Então, eu não sou melhor que ninguém. Acho que quem capacita a gente é Deus. Então, eu acho que se a pessoa for obstinada, que às vezes a pessoa é talentosa, mas ela não está obcecada pela aquilo, ela tem que querer, né? Ela tem que querer aquilo mais que tudo. Eu acho que o maior segredo é você querer mais que tudo, né? Além da capacidade, tem o querer. Já dizia meu avô, né? Mais faz quem quer do que quem pode, né? Então, às vezes a pessoa tem até condição de fazer, mas se ela não quer, não faz, né? Adorei isso. Se você pudesse, eu ouvi você falando algumas coisas, e na área de saúde, tem uma coisa que me incomoda bastante, que as pessoas não entendem quando eu falo, e eu acho que se uma pessoa de saúde falar, vai funcionar muito bem. Quando você tem um paciente, tá? Quando você vai dar aula sobre empreendedorismo pro pessoal da saúde, a gente fala que todo paciente, naquele momento, de alguma forma, você tem que entender ele como cliente, tá? Existe, né, dentro do mercado de saúde,
os profissionais falando que discordam disso e colocam como se a gente estivesse fazendo algo errado. E não é um algo errado, é só que, na realidade, ele é sim um cliente. Então, a gente tenta explicar que toda pessoa Sim. da área de administração explica assim: isso não mudou nada o seu conceito da área médica. O que mudou é que você também tem que entender que ele tem um lado comercial ou um negocial, tá? E é por isso que a gente fala que ele é um cliente. Sim. Para você isso é bem claro, não é? Não, é sim. Ele está pagando, né? É que parece, eu não lembro agora, ouvi falar que a gente não pode mais chamar de paciente, né? Tem que chamar de cliente. Mas eu, não, eu confesso que eu tenho dificuldade de me adaptar a essa palavra. Cliente eu tinha quando eu trabalhava na feira, né? Hoje eu chamo de paciente. Mas a pessoa está pagando, né? Até aquele que está sendo atendido sem custo, ou por mim sem custo, ou no SUS, ele é um cliente, né? De uma forma indireta, né? Se você está oferecendo um serviço, você tem que oferecer como cliente, né? Até porque se você faz uma besteira, né? Ele tem o direito de recorrer, né? Então eu acho que não tem que separar muito, não. Claro que a gente que é profissional da saúde, a gente tem uma parte um pouco mais humanizada, né? E nem sempre tratar por causa de dinheiro. A gente trata para resolver o problema dos outros, né? A gente está aqui para ajudar os outros. Mas a parte comercial tá dentro, né? Senão a gente não pode continuar. Para a roda continuar girando, né? Tem que ter dinheiro, né? Não tem jeito. Legal, Vitor. A gente está fazendo umas entrevistas mais curtas de 15 e poucos, 16 minutos, tá? A gente está encerrando por aqui. Vou te dar um espaço para você falar um pouco do que você quiser livre, tá? E se Deus quiser, mais para frente, a gente te convida de novo e a gente fala de outro assunto mais específico da área que você atua, tá bom? Então, se Claro. você puder, dá uma mensagem do jeito que você se sente bem, daquilo que você queira falar. Eu vou falar só um pouco mais sobre os nossos tratamentos, né? Bom, Ótimo. aqui na clínica, a gente tem técnicas e tecnologias de alto nível, né? Começando a tecnologia da termografia, que é um exame médico de imagem que a gente vê o corpo inteiro. É diferente de uma ressonância, é diferente da tomografia, a gente já vê o corpo inteiro e eu consigo determinar se, por exemplo, aquela dor que você tem no joelho, ela realmente está no joelho, ou se ela veio irradiada da coluna, do quadril, da coxa, da tíbia. A gente consegue identificar a verdadeira causa da sua dor. Isso ajuda muito. A gente trabalha na questão de dor com as ondas de choque. As ondas de choque não é aquele choquinho da fisioterapia, não tem nada a ver. E também a máquina não emite choque elétrico, é um choque mecânico, é uma onda física, né? Onde a gente usa para fazer regeneração de tecidos, de tendão, de cartilagem, de músculo. É o mesmo equipamento que quebra pedra nos rins. Então você vê que eu estou unindo aqui tecnologia, né, sem precisar usar remédio. Nem tudo é alternativo, né? É uma tecnologia, né? A gente faz uso de terapia neural, né, para regular nervos. A gente faz uso da soroterapia. O que é a soroterapia? Eu consigo te dar bomba de vitamina na veia. Eu consigo usar uma vitamina como um tratamento de você, né? Eu consigo vitamina D, B12, etc. Eu consigo dar praticamente tudo injetável. A gente também faz uso aqui da ozonioterapia, é uma técnica bem bacana, laser terapia, ultracavitação, a gente tem milhares de coisas. Então, não importa qual que é o seu problema, praticamente a gente consegue atender quase tudo, tá? Desde uma dor nas costas até, vamos dizer, um Alzheimer, um câncer, um Parkinson, para tudo a gente tem um tratamento. A gente não está prometendo cura, quem promete tem que cumprir. A gente está dizendo que tem tratamento e tem auxílio para tudo que você trouxer para a gente. Então, eu convido você a conhecer a Clínica Ibele, que fica aqui no centro de Guarulhos, na rua Cândida Matos Silva, número 80. E essa, com certeza, é a maior clínica de terapias integrativas dessa cidade aqui. Super obrigado, Vitor, por ter participado com a gente. A gente vai voltar a falar, porque eu quero que na próxima a gente fale um pouco mais das práticas integrativas que você tem aí, que você citou agora, mas aí você falando Claro. de um pouco de cada uma delas, para que as pessoas conheçam um pouco mais. Pode ser? Sim, claro, claro. Gostaria bastante. Então a gente vai marcar de novo para fazer uma só falando de cada uma dessas técnicas, porque eu acho que tem muita gente que precisa conhecer essas técnicas. Super Sim. obrigado e até a próxima. Obrigado, Cosmo. Até mais.
Até.